galera, sejam muito bem-vindos ao Papo de Elite, um programa cast voltado para contar a história de grandes empreendedores, não só no mundo dos negócios, mas aqueles empreendedores que empreendem dentro de empresas, dentro de companhias e que, obviamente, geraram muito resultado dentro daquilo que eles estão fazendo. E o meu convidado de hoje é um cara que está revolucionando o mercado do franchise, não só no Brasil, mas no mundo, e tem uma meta muito ousada. Ele vai ser o maior do mundo no mercado de franchise. Senhoras e senhores, com vocês, Leonardo Castelo, da 300 Franchise. Beleza, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleiton. Prazer enorme estar aqui no Papo de Elite com vocês. Tenho certeza que hoje aqui a gente vai abrir a caixa preta. Eu vou contar tudo que a gente vem fazendo para fazer uma disrupção no franchise. Uou! Então, vamos começar, Léo. Hoje, você é um cara que está muito em evidência no mercado de franchise. Você é um cara, a gente teve a oportunidade de estar no evento, eu vi lá o quanto você é assediado, quantas pessoas vêm falar com você. Primeira pergunta que eu quero fazer é, quem é Leonardo Castelo? Bom, vamos lá. Eu sou pai de 2 filhos, né? O João Vitor tem 22 anos. O Pedrinho, que é cantor. Cara, agradeço vocês demais. Cheguei aqui uma baita de uma surpresa, pessoal. Eles estavam com a música do meu filho tocando. E esse tipo de coisa mexe, sabe? Arrepia. Que legal, cara. Tamo junto, irmão. E, cara, eu sou um cara muito família. Pais, mães, meus filhos, meus irmãos. Eu adoro meu time. Cara, eu sou um cara muito de pessoas, sabe? Gosto demais de ver as pessoas que estão junto comigo crescerem também. Mas eu comecei, Cleiton, muito pequeno, né? E quando eu digo pequeno, eu trabalhava na Coca-Cola, trabalhei na Coca-Cola durante 9 anos, entrei na Coca-Cola como coordenador de manutenção. Para mim foi uma baita de uma escola. Legal. Cara, é uma empresa que eu não tenho um A para falar, é uma empresa que se dedicou em cima de mim, me deu muitos cursos, me deu oportunidade. Eu soube aproveitar as oportunidades e sair da Coca-Cola comandando um time de aproximadamente 1.000 pessoas. Uou, legal. E, cara, vamos pensar, hoje, muitas das pessoas que vão assistir esse programa Cash, pode ser que estão no mesmo, digamos, um ponto de inflexão, né, Léo? Tipo assim, eu estou numa grande companhia, eu tenho, de repente, um cargo legal, para comandar 1.000 pessoas, com certeza você devia gerar muito resultado para a empresa. E como é que foi, assim, o que é que foi determinante para você, Léo, de tomar essa decisão, cara, de sair de uma Coca-Cola? Porque se a empresa é média ou pequena, não estou dizendo que é mais fácil, né? Mas, digamos que o risco é menor. Agora, você imagina, cara, uma Coca-Cola, empresa mundial, Cara, o que te fez ali, velho, tomar essa decisão, assim? Como é que foi pra você? Cara, deu medo? Deu medo, sempre dá medo, né? Se a pessoa falar que não tem medo, ela não é humana, todo mundo sente medo. Agora, tiveram algumas coisas, Cleiton, que eu gosto muito de falar, que elas foram determinantes, mas não foram no momento da saída. Foram na formação do meu mindset enquanto criança. Que meu pai, ele me falava sempre 3 coisas, e quando eu digo que ele falava de uma forma muito forte e muito constante. Ele falava que um dia nós teríamos o nosso negócio. Olha só, meu pai não tinha negócio, meu pai não empreendia. Ele trabalhava dentro de uma empresa, mas ele falava, meninos, eu tenho certeza absoluta, um dia vocês vão ter o negócio de vocês. Caraca. E quando ele falava isso para mim, Cleiton, todos os dias, o que acontece na cabeça de uma criança, de 9, 10 anos? Você vai lá e passa a assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com 10 anos de idade. Caraca, velho. E ele falava a segunda coisa que foi muito importante, falava assim, olha, a gente ainda não sabe o que vocês vão fazer da vida de vocês, e essa decisão vocês vão descobrir no meio do caminho, mas seja lá o que vocês forem fazer, vocês precisam ser muito bons nisso. Se dediquem em ser muito bons, porque vocês vão ter sucesso. E a terceira coisa é, sonhem muito grande. Cara, então meu pai sempre usou uma frase que ele falava, meninos, olhem para a lua e sonhem chegar lá. Se vocês chegarem na metade do caminho e não alcançar o seu sonho, você já vai ter feito algo muito grande. Então a gente cresceu, Cleiton, com 3 mentalidades. Uma, que um dia a gente ia empreender, a gente não sabia em quê. Segunda, que a gente precisava ser muito bom se a gente fizesse isso. E a terceira, que
a gente precisava sonhar muito grande. Então, a decisão, ela já estava tomada na nossa mente enquanto criança. Perfeito. Nós já só não tínhamos achado com o quê. E quando nós vimos o mercado de produto de limpeza, que nós encaramos que nós poderíamos escalar para todo o Brasil, que era o sonho grande, que a gente poderia empreender, que também era um sonho, e que a gente poderia... Lembra de eu falar que a gente encontrou um cara que não era tão profissional, que a gente poderia se tornar muito bom naquilo? Se encaixava com tudo que ele nos falava. Então a decisão foi tomada baseado nisso. Fizemos grandes coisas trabalhando como executivo, mas encaramos que a gente podia realizar um sonho muito maior, um sonho nosso, fazendo alguma coisa pra gente. Que legal. E tem uma coisa que hoje as pessoas entram numa certa insegurança, né? Porque tem gente que fala assim, não, é muito bonitinho falar, né, Léo? E o objetivo do programa Cast, né, do Papo de Elite, é justamente esse. A galera romantiza muito o empreendedorismo, né? Não, que é bonitinho, que é isso, aquilo, mas eu não vejo, pelo menos, muita gente contado o real bastidor, né? Então a pessoa conta da metade para cima. Aí entra a grande chave. Vocês gostavam de produto de limpeza? Era um negócio que você falava, nossa, é isso? Porque as pessoas falam assim, trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar e blá, 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 blá. Aí entra uma grande pergunta. O Leonardo, seu irmão, sua família, vocês amavam a área de limpeza ou vocês aprenderam a amar, aprenderam a gostar? Porque senão a pessoa fica, eu vou fazer o que gosto ou eu aprendi a gostar do que eu faço? Cara, isso é uma coisa bem interessante e meu pai foi um grande professor para nós. E tem muita coisa que é muito legal e que de repente pode te dar um prazer, mas não te dá dinheiro. Então a pessoa tem que ver o que é relevante para a vida dela. Porque a gente pode falar assim, cara, dinheiro é importante, mas talvez para a vida de algumas pessoas ele não tenha um nível de relevância. Sempre o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, o dinheiro, ele te dá acesso. Ele te dá acesso a você dar um bom estudo para os seus filhos. Cara, quem que não quer dar um bom estudo para os filhos? Quem que não quer, quando o seu filho faz 15 anos, mandar o seu filho para Disney, viajar com ele para Disney? As pessoas que não querem é porque ainda não conseguiram visualizar isso, mas o dinheiro te dá acesso. E quando a gente fala em gostar, quando eu olho para o mercado de produto de limpeza, cara, o que nós pensamos? Que nós conseguiríamos escalar. Então, num primeiro momento, a gente não pensou assim, eu vou ficar milionário com esse negócio. Nós pensamos que nós conseguiríamos impactar muitas famílias. Impactando muitas famílias, nós, consequentemente, ganharíamos dinheiro. Só que tem muitas profissões, e uma vez meu pai deixou claro isso para mim numa frase, Cleiton, que a gente já trabalhava no mercado de produto de limpeza, e o Flávio Augusto também fala isso. Eu falei assim, cara, e se a gente montasse uma lavação automotiva? E aí meu pai perguntou, por quê? Eu falei, pai, porque a gente fabrica produto de limpeza, então os nossos custos com insumos vão ser baixos, e como consequência a gente vai ter um negócio mais rentável. E ele virou para mim e falou assim, Léo, me conta de uma pessoa que você já viu com lavação automotiva ganhando dinheiro. Esse cara que tem esse negócio, ele já atingiu o que você quer atingir? E aí eu parei para pensar e falei, não. Ele falou, então por que você quer montar? E teve uma vez que eu ouvi uma frase do Flávio, você que trabalhou com o Flávio tanto tempo, que o Flávio falava justamente o seguinte, que às vezes a gente coloca muita energia em um solo que não é fértil. Perfeito. Cara, às vezes você quer plantar milho em um solo que não está propício para milho. E não vai nascer um bom milho. E às vezes a gente coloca a nossa energia em cima de um negócio e a gente cria muita expectativa, mas o solo daquele negócio não é fértil. Você vai se dedicar, vai colocar energia e você fala assim de repente, não está funcionando, mas é porque aquele negócio não é um bom negócio, não é um oceano azul, perfeito. É algo que você vai ficar dentro de um mercado sangrento, um mercado que não vai te trazer ou prazer ou o dinheiro que você espera. Então hoje a gente sempre avalia negócios de uma forma muito consciente. Perfeito. Cara, esse negócio é importante que ele me dê felicidade. Por quê? Porque senão nos momentos difíceis você abandona
mas ele é muito importante que tenha uma planilha financeira muito sólida por trás, porque no final das contas nós trabalhamos por propósito, mas também para que esse propósito se transforme em dinheiro. Perfeito. E aí, pô, cara, eu vejo que seu pai foi um grande mentor, né? Fora o seu pai, Léo, quais outras pessoas que te inspiravam, né, nessa trajetória? Porque, como você disse, às vezes a pessoa fala assim, bom, quem tá me dando um conselho, é tipo assim, né? Quem tá me dando um conselho não tem negócio. Como é que eu vou seguir esse conselho, né? Não dava para seguir essa regra porque ele transformou o mindset de vocês. Mas quais foram outras pessoas que te inspiraram ou que inspiram vocês, que ajudaram a pivotar e a fortalecer essa, cara, vamos sonhar grande? Você pode citar alguns aí? Posso, claro. Mas tem uma coisa que é super relevante, Cleiton, que eu vou falar uma frase aqui. Mentor tem prazo de validade. Por quê? Porque você tem que procurar esse mentor, extrair o máximo de informações que tem dele, mas ele também tem uma limitação de linha de raciocínio. Perfeito. Então esse cara, ele vai conseguir te municiar em cima de uma parte do conhecimento que você precisa. Quando você adquirir, você precisa trocar de mentor. Você precisa trocar até para absorver novos mindsets, novos modelos mentais. E durante essa caminhada, eu falo para você, o único mentor universal que nós ainda temos e é nosso pai, pela admiração que nós temos e por tudo que ele fez durante a nossa vida, durante a nossa trajetória e que ainda faz, que ele ainda é vivo. Mas nós tivemos alguns, e eu vou citar exemplos aqui práticos. Tá. 2012 não se utilizava essa palavra mentor ainda, né? Quando você ia conversar com alguém, falava, o cara é um consultor, o cara te deu uma dica, não tinha a palavra mentor. Certo. E aí nós conhecemos um cara chamado Vladimir Carvalho. Esse cara estava dando uma palestra, Cleiton, e aí ele falou que tinha uma máquina de vendas na empresa dele. Uhum. E ele vendia software. Ele tinha uma empresa tem a Alterdata, que é uma empresa de 1.300 funcionários. O cara, na ocasião, tinha 74 filiais pelo Brasil. Quando ele desceu do palco, e muitas vezes a gente vê essas pessoas como inacessíveis, e elas não são. A maioria das pessoas que têm resultado, cara, elas têm o comportamento da humildade. A grande maioria deles são humildes. E aí eu cheguei no Vladimir e falei assim, Vladimir, poxa, você falou que tem uma máquina de vendas na sua empresa, o meu negócio está começando, será que eu conseguia visitar a sua empresa? E ele falou assim para mim, é claro, pode ir. Que top. E eu lembro, Cleiton, 2012, então não tinha dinheiro para pegar um avião. Peguei um ônibus, eu e meu irmão, fomos até Teresópolis, Rio de Janeiro. Isso você estava em Joinville, certo? Em Joinville. Tá. Chegamos em Teresópolis de ônibus, chegamos na Alterdata, 7 horas da manhã, e aí eu lembro que a gente chegou num prédio de 4 andares, e quando eu entrei nesse prédio, eu falei assim, o Vladimir tá aqui? E aí o cara pegou e falou assim, não, aqui não é Alterdata sede. Eu falei, não, mas eu vim aqui, achei que era. Ele falou, não, aqui é a Universidade Alterdata. E aí eu comecei e falei, cara, o cara tem uma universidade para treinar os funcionários dele. Que top. E olha só, você sabe a linha de raciocínio que eu sigo. Aquilo foi uma virada de chave para mim. Que eu falei, cara, eu preciso, talvez não ter universidade, mas eu preciso entender que para um empresário de alta performance, treinamento é core da empresa. Perfeito. Aí fui para a Alterdata e comecei a presenciar uma série de coisas, cara. Todo mundo que passava por você te dava um bom dia. Falei, cara, que cultura. Cultura. Que coisa maravilhosa, cara. Sabe, a tratativa, o jeito. E todo mundo que você passava pelo corredor te dava bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Falei, cara, que negócio lindo. Comecei a ter base de cultura. Olha só, o meu mentor nem tinha conversado comigo ainda. Você já teve aprendizado na jornada. Na jornada. Cara, isso é muito massa, né? É demais. Porque às vezes a gente acha que o aprendizado está só com o mentor. Cara, o aprendizado está no ecossistema de alta performance. Na jornada, não no destino. Na jornada. Ou seja, você já foi aprendendo antes de você chegar no mentor, a jornada você já estava aprendendo. Já estava absorvendo, mas é claro que tem uma coisa que é fundamental, né? Você está com o copo aberto, com o copo vazio para absorver informação. E aí quando entramos na sala do Vladimir,
o que mais me admirou, ele separou o dia dele para ficar com a gente. Cara, nós éramos empresários desse tamanho aqui, Cleiton, e o Vladimir era um mundo de empresários, sabe? O cara era uma empresa muito grande já. Cara, já monstro e baita humildade recebeu vocês. Baita humildade, e aí chegou na sala e ele falou assim, cara, o jeito que vocês vão mais aprender é eu mostrando para vocês. E aí ele deu uma volta na empresa, olha, o Gente Gestão funciona assim, assim, os KPIs que nós controlamos são esses aqui, o departamento, o organograma do Gente Gestão é assim, a área de controladoria faz isso, a área de vendas faz aquilo, a área de tal faz isso, olha só o estúdio da empresa. Cara, e quando a gente começou a observar aquilo, a gente viu como muito distante, Cleiton. E tem muita gente que olha hoje para mim e fala assim, Léo, você está muito distante da minha realidade. E olha só, o choque, tá? Que talvez esse seja um dos maiores aprendizados que a gente vai ter aqui no podcast hoje. E aí, ele chamou eu e meu irmão e falou, meninos, vamos lá para a sala para a gente fazer um resumo do dia, que é importante a gente anotar para ter uma lição de casa para vocês. Perfeito. E aí chegamos na sala e o Vladimir começou a falar. E eu tive a infelicidade, Cleiton, de falar para ele assim, mas Vladimir, para você é fácil. Cara, isso é uma das coisas que hoje eu mais odeio, a hipocrisia de achar que é fácil para alguém. Não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo, em todas as vertentes, de qualquer tamanho de negócio. Falei, Vladimir, para você é fácil. Você me mostrar um departamento de Gente Gestão com 15 pessoas, e hoje eu tenho algo parecido. Olha que louco. Você me mostrar uma área de vendas que é uma máquina de vendas, tudo estruturado, com processo. Ele falou assim, Léo, fácil? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ele abriu uma gaveta, eu acho que ele deixava aquela foto, Cleiton, para dar uma comida de rabo em quem falava coisa desse tipo. Isso. E ele pegou uma foto e falou assim, tá vendo essa foto aqui? Cleiton, era uma foto que estava ele e o sócio dele debaixo de uma mesa, passando cabo há 25 anos atrás. Uou. E ele falou assim, Léo, há 25 anos atrás, se eu quisesse vender um software, eu tinha que passar o cabo por baixo da mesa para o cara comprar o software. Agora, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aí ele abriu o computador e ele me mostrou todos os controles financeiros que ele tinha de 25 anos atrás. Nossa. E ele falou assim, cara, controle, gestão, processo não depende do tamanho da empresa, depende da cabeça do empresário. Se você fizer a gestão do seu negócio meia boca, você vai ter um negócio meia boca. Nossa. Se você fizer controles 60%, você vai ter uma empresa 60%. Cara, e aquilo mexeu tanto comigo, Cleiton, que tanto eu quanto meu irmão, nós voltamos transformados. Nós voltamos completamente transformados. A gente falou, cara, dá para fazer. Dá para fazer, o cara fez. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é, o que o mentor vai fazer? Cara, o mentor vai fazer alguma coisa por você? Não. O mentor, ele vai te mostrar que dá para fazer. Agora, você precisa ter atitude. Então, o Vladimir foi um mentor. Cara, durante muito tempo eu tive o Flávio como mentor, seguindo os métodos, tentando entender os comportamentos dele. Então, assim, tem tanta gente. Quando você fala em alta performance, tem o Joel, que é um cara que dá para você super ouvir, né? O Joel J. Quando você vai para a área financeira, pô, ouve o Nigro, ouve o Samidama. Então, assim, tem tanta gente. Agora, ser assertivo é quando você entende o mentor certo para o seu momento. Ok. Porque muitas vezes você vai querer ter conteúdos muito profundos, sendo que você ainda está raso. Perfeito. Para nós, Cleiton, nós dois que somos dois grandes especialistas de venda, e tem muita gente que me procura, eu sei que tem muita gente que te procura Sim. também. Aí o cara chega e fala assim, Cleiton, Léo, me indica um livro de vendas. É o que eu mais ouço, cara. Ô, me indica um livro bom de vendas? Um livro bom de vendas. Posso só pegar um gancho? Claro, Léo? claro. Uma pessoa outro dia chegou e falou assim,
Cleiton, eu vi seu conteúdo e tal, e tal, e tal. Cara, me indica um livro top de vendas? Eu falei, indico. Anota aí, Livro da Vida. O cara voltou 2 dias depois. Cara, eu não acho esse livro, onde que tem? Aí eu falei assim, na sua vida. Você tem que viver vendas, cara. Eu falo pra galera, Léo, vendas não é um cargo, vendas não é uma profissão, vendas é um estilo de vida. Por quê? Porque você tem que viver essa parada intensamente. Eu posso ler um livro para o que você falou, cara, deixa eu ver qual insight que tem nesse livro do Léo aqui que eu posso absorver e melhorar. Qual que é o insight que tem naquele livro ABC que eu posso me aperfeiçoar? Mas se você não viver intensamente aquilo que você pega de dica, não vai, cara. Então, o que eu mais vezes é assim, me indica um livro. E tem uma parada nisso que é muito louca, Cleiton. Você pega, por exemplo, assim, você fala assim, vou indicar um spin selling pro cara que é um método. Uhum. Mas o cara tá raso. Cara, não adianta eu falar de spin se o cara ainda não sabe os fundamentos da venda. É isso aí. Aí você vai e indica, sei lá, um livro de gatilhos mentais. Porra, cara, tem coisa antes para você aprender dos gatilhos mentais. Então, tem gente que enxerga que ela vai conseguir fazer uma pergunta rasa e receber uma resposta profunda. Não tem como. Não tem como. As pessoas precisam entender que o grande segredo de uma mentoria, Cleiton, isso é para mim a chave da mentoria. É você fazer a pergunta certa. Perfeito. Você sabe por quê? O mentor ele está do outro lado muito predisposto. Mas se você não souber extrair dele, não vai acontecer. Não vai. Quer ver um negócio que eu super faço? Eu recebo muita mentoria através da Endeavor, né? Sim. Então, o que eu faço antes de ser mentorado? Eu estudo meu mentor. Perfeito. Cara, eu vou no YouTube, eu tento entender a linha de raciocínio que ele segue, eu tento entender, eu vejo se tem algum conteúdo dele na internet, eu vou estudar ele, por quê? Para mim tentar extrair o que tem de melhor nele. Sim. E aí tem coisa que é super interessante, você vai lá e faz na internet uma live, e aí você pega e fala assim, olha, tá eu, a Cris Arcangeli, que é um doce, beijo Cris. Tem convite. Cris, tem que vir aqui, hein? O Léo veio, hein? Ela vai vir. Vai vir, né, Cris? Me confirmou que vai vir aqui no ponto. E aí você pega e faz lá um evento que a Cris faz, que ela é o tubarão, né, do Shark, e não sei se fala tubarão ou tubaroa. Não sei. Vamos lá, Tubarão a tubaroa. Tubaroa, vai. E aí você pega e fala assim, olha, eu vou subir alguém para fazer um pitch, ou para fazer uma pergunta. Cara, e aí a pessoa sobe, tem a oportunidade com o mentor que pode mudar o negócio ou mudar alguma chave na cabeça dela, e a pessoa sobe e fala assim, não, eu queria subir só para agradecer vocês por estar aqui. Então, a grande questão da mentoria, Cleiton, ela tá em saber fazer as perguntas certas. Top. E, Léo, me diz uma coisa, como é que você vê hoje? Porque, assim, nessa época, eu acredito que não tinha tanta acessibilidade a esses grandes players, né? Então, por exemplo, você comentou outro dia que você pessoalmente responde o Instagram. Só que, em paralelo aí, você mostrou, né? Cara, 500 mensais, 600. Cara, tem que ser uma máquina de responder. Você falou que se dedica ali, você procura responder ali. Mas antigamente não tinha esse acesso fácil, né? YouTube com tanta facilidade, você poder conectar com o mentor, você falou, cara, eu tive que viajar, né? Poxa, hoje tem um monte de ferramenta, Skype, tarará, tarará. Como é que você vê hoje a tecnologia para os negócios? Cara, a tecnologia destravou um monte de coisa, né, Cleiton? Porque eu lembro que antigamente acontecia muita coisa tipo assim. Cara, eu vou sair de Joinville para São Paulo para fazer uma reunião que vai durar 30 minutos, você sabe que vai durar 30 minutos. E o que nós temos de nosso maior ativo? Nosso tempo. Nosso tempo, perfeito. Então eu vou pegar um avião, eu vou ficar 1 hora esperando, depois mais um voo de 1 hora, vou chegar em Guarulhos, eu vou levar mais 1 hora para o escritório, então eu fico 3 horas em trâmite, depois eu levo mais 3 horas em trâmite para voltar, para fazer uma reunião de 30 minutos. Cara, não faz sentido. Eu acho que o digital ele veio, Cleiton, para desmistificar tudo isso. Cara, tem coisas que o presencial é legal?
Pô, é super legal um evento igual a gente estava ontem, se conectar, olhar no olho, pô, se pegar, se abraçar. Eu acho que nós, pessoas, precisamos disso. Perfeito. Mas quando diz respeito a negócios, principalmente a reuniões, cara, eu acho que reuniões e ferramentas para a gente escalar processo, elas vieram para ficar, para transformar e para nos deixar mais eficiente. Tem um ponto de vista que teve um amigo meu que me falou, e de repente a gente tem aquela mística, né? Poxa, a movimentação, ela remete a trabalho, Perfeito. né? Parece que você sair de Joinville ou sair daqui para ir de São Paulo para ir para Maceió, você está trabalhando, você está se movimentando, cara, mas a grande realidade é que você fazer algo online é muito mais eficiente. Perfeito. Eu te falo assim, Cleiton, as minhas agendas elas têm andado tão apertadas. Cara, sai de uma call, entra em outra, sai de uma, entra em outra, sai de uma, entre outra. Tem dia que eu não tenho tempo para tomar um açaí, que eu adoro açaí e não tenho tempo para tomar um açaí. Você vai respirar, já tem que emendar outro negócio. Tem que emendar outra reunião e a gente se torna muito eficiente com as ferramentas que se tem hoje, né? E é importante, né, Léo, porque independente do negócio da pessoa, existe uma coisa que as pessoas muitas vezes confundem entre você estar ocupado e produtivo. E muitas vezes o cara tá ali ocupado, fazendo coisas que não trazem uma produtividade e, consequentemente, não geram resultado. Como é que você vê isso hoje? Porque você tá dizendo, cara, eu sou um cara muito produtivo, eu sou um cara muito eficiente, né? Que insight que você tem, ou como você usa a tecnologia dentro dos seus negócios para se tornar cada vez mais eficiente, não só o Leonardo, mas toda a empresa, né? Todo esse ecossistema. Como é que você usa a tecnologia a teu favor? Cara, tem uma parada que é muito louca, né? Que eu não li um livro para ser eficiente, eu fui descobrindo como ser mais eficiente. Então, quer ver uma coisa que é super bacana? Primeiro de tudo, você ter claro na sua mente quais são suas prioridades. Show. Qual que é a minha prioridade macro hoje? Venda. Vender, vamos vender. Vender. Tá? Show. Quando eu defino que a minha prioridade máxima é vender, e sempre lembrando que hoje eu tenho uma agenda muito apertada, Cleiton, até contando pro pessoal, a gente tá aqui num domingão, né, Cleitão? Exatamente. Estamos aqui num domingão. Agenda do homem, cara, você tá doido? Eu falei, vou marcar, vamos, tem domingos, tem domingo, dá pra fazer? Vamos fazer. Bora fazer. E com a gente não tem mimimi, não tem frescura, a gente chega, Show. Faz e acabou. E botamos pra moer. Mas quando eu olho pra minha agenda, para os próximos 15 dias, eu tô com a agenda lotada. Se aparece uma negociação muito pesada de venda, sempre lembrando qual é a minha prioridade, venda. Show. Então, eu preciso conseguir um encaixe no meio da minha agenda, porque ela é a minha prioridade. Tá. O que é a minha segunda prioridade? E não que isso esteja abaixo, mas lateralmente falando. Show. Meu time. Meu time é uma prioridade para mim. Então, se precisar de ter uma conversa com o meu time, precisar desmarcar algum compromisso para fazer isso com o meu time, eu vou ter que desmarcar. Uou. Então, quando você vai definindo essas prioridades, você começa a ter autonomia para dizer não. Cara, eu sei para tudo que eu digo não. Quando uma pessoa me procura no Instagram e fala assim, Léo, tava querendo marcar isso contigo e tal, uma conversa, eu falo assim, cara, qual que é a pauta? O cara fala assim, isso. Eu falo, não. Não. Cara, isso não é da minha zona de prioridade. Léo, eu quero tratar com você tal assunto. Cara, e o interesse também é meu. Cara, olha, eu tô com a agenda muito apertada, mas eu vou te conectar com a Anne, que é minha secretária. Beijo, Anne, querida, super eficiente. Vou te conectar com a Anne e a Anne vai conseguir um encaixe para você, mas sempre lembrando. Então eu alinho as expectativas. Por quê, Cleiton? Por que eu ainda faço questão de responder meu Insta com muito carinho e mesmo dando um não, eu procuro sempre ser muito carinhoso com as pessoas. Perfeito. Porque eu ainda consigo fazer isso em períodos noturnos, né? Não, você comentou outro dia, né, que às vezes você tá ali em casa, tipo, tô descansando, você fala, cara, deixa eu tirar meia horinha aqui para responder a galera, né? Isso, e aí eu respondo, cara, sou super carinhoso, dou feedback, tem gente que fala, poxa, eu sou seu fã, eu falo, cara, muito obrigado pelo carinho que você tem por mim, e, cara, procuro tentar responder todo mundo.
mas sempre dentro de uma ordem de prioridade. Nunca eu vou pegar meu dia, durante o dia, para falar assim, deixa eu responder fulano, ciclano, fulano, ciclano, fulano, fulano, ciclano. É claro que pessoas da minha zona de relacionamento, você vê que eu respondo muito mais rápido. Às vezes você me chama no Insta ou no WhatsApp mesmo, a gente responde rápido. Perfeito. Às vezes aparece lá no WhatsApp e começa a brotar, porque telefone hoje em dia é assim, um vai passando pro outro, que passa pro outro, que passa pro outro. Verdade. E aí te chama uma pessoa que você nunca viu na vida e de repente vai descendo, vai descendo, vai descendo. Cara, infelizmente essas pessoas vão esperar um tempo para ter resposta. Eu sempre respondo todo mundo, mas dentro de uma ordem de prioridade para mim não sair da minha zona de eficiência, de eficácia. De produtividade, né? Senão, aí é o que você falou, entra no quê? Eu fico ocupado respondendo às pessoas e deixo de ser produtivo. Isso aí. Léo, e me diz uma coisa, cara. Crescer muito, obviamente que você falou que tinha traçado planos e tudo mais. Qual é o seu desafio hoje com esse crescimento exponencial? Porque tem muitas pessoas que às vezes olham e falam assim, agora para ele é fácil, tá bem, tá isso, tá aquilo, mas qual é o desafio hoje do Leonardo Castelo para comandar esse tubarão gigante chamado 300, cara? Cara, eu encaro até o reverso, sabe? Tem muita gente que fala, agora é fácil, agora é fácil. Para mim, quanto maior, mais desafiador. Perfeito. Né? E a palavra não é fácil ou difícil, é desafiador, são desafios, Cleiton. Perfeito. Aonde que está a grande dificuldade de um desafio? Quando você não tem uma pessoa qualificada para resolver aquela dor, ou quando você mesmo não está qualificado. Quer ver um negócio? A gente quer fazer um negócio muito disruptivo no franchise, muito. Nós queremos criar uma moeda da 300. Uou. Cara, eu não sei fazer isso. Eu só sei que eu quero fazer. Tá. O meu CFO não sabe fazer isso. Mas está lá na nossa análise de SWOT que nós queremos fazer isso. Então, como que você faz alguma coisa quando vem em uma zona de desafio que você não conhece? Você procura alguém que é muito bom nisso para te ajudar. Perfeito. Então, eu acho que a grande dor dos negócios sempre vai ser ter pessoas com capacidade para superar os desafios. Mas qual que, na minha visão, tá, Cleiton, que é o grande gap dos empresários? As pessoas não querem trazer pessoas muito boas. Ou porque, de repente, tem medo que essa pessoa muito boa te passe uma rasteira, ou porque tem medo que essa pessoa pegue a sua ideia e vá para o mercado concorrer com você. Aí eu fico pensando, cara, quem quer ideia hoje vai para o Google. É, isso aí. Hoje não tem nenhuma ideia que seja tão inovadora que o cara não ache ela no Google. Teve uma pessoa que me procurou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia, a ideia mais inovadora do mundo, que não sei o quê, mas eu tô com medo de abrir essa ideia para um mentor e ele me copiar. Eu falo, cara, a sua ideia com certeza já está no Google e alguém está pensando nela. Se você não fizer, vai ter alguém que faz. Isso. Perfeito. Então não tem que ter medo, cara, de ter gente boa, de ter gente melhor. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, tá, Cleiton? De ter pessoas melhores que eu. Muito pelo contrário, cara. Se o meu cara do financeiro não for melhor que eu, me desculpa, eu não preciso dele. Verdade. Se a minha pessoa do marketing não for melhor que eu e eu tiver que ficar dando pitaco, ficar falando, cara, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Cara, eu não preciso dela. Eu sou melhor que ela. Verdade. Então, o desafio do empresário é trazer pessoas que sejam melhor que você. E falo, tem muita gente melhor que a gente em muita coisa. Concordo. E, Léo, cara, hoje, né? Um cara muito bem sucedido, cara, família, cuida das pessoas, com um grande negócio. O que esse Leonardo de hoje, cara, né, esse Leonardo do futuro, falaria para aquele mesmo Leonardo lá de anos atrás, quando estava na Kombi? Eu quero que você conte também a história da Kombi, tá? Porque, cara, faz total sentido. Mas o que esse Léo de hoje, encontrando com esse Léo lá de trás, falaria num bate-papo aqui? Cara, sempre lembrando o seguinte, né, Cleiton? Quando eu comecei a empreender, eu comecei completamente errado. O único dinheiro que eu tinha, eu construí um pequeno galpão por medo, por insegurança. E o meu plano era o seguinte, se tudo der errado, eu tenho esse pequeno galpão que eu construí. Então, a primeira dica que eu daria para o Léo lá do passado é, cara, não tenha plano B. Uou. Seu plano B precisa ser fazer o plano A dar certo. E o seu plano A tem que ser a sua prioridade máxima. Show. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, eu dormi no chão 1 ano e meio. Por falta de conhecimento financeiro, Cleiton.
Quando deu 6 meses de negócio, eu não tinha dinheiro para renovar a kitnet. O cara da kitnet não quis renovar, eu não tinha dinheiro para alugar outra casa, eu tive que mudar para dentro de um galpão, que é onde ia ser o escritório, e o meu irmão aonde ia ser a cozinha, e o meu pai aonde ia ser o depósito. Caraca. 3 colchões no chão, e a gente ficou ali por 1 ano e meio. Porque não tinha grana para pagar kitnet. Não era um apartamento, não era uma casa, era kitnet. Era uma kitnet que já não tinha cama, era uma kitnet que a gente já dormia no chão. Tá. Mas é diferente dormir no chão da kitnet e dormir no chão do galpão. Perfeito. É diferente. E eu diria para o Léo o seguinte, cara, vai atrás de conhecimento sobre parte financeira, pega dinheiro no banco e sai desse chão. Sai desse chão. Porque eu não tinha falta de dinheiro, Cleiton. Eu tinha falta de conhecimento financeiro. E toda vez que você tem uma dor, se você falar assim, cara, por que você andou numa Kombi velha que quebrava todo dia? Porque eu não tinha conhecimento financeiro para financiar um carro melhor. Porque ninguém merece, cara, e ninguém está empreendendo para ficar sofrendo. Empreender não pode ser sinônimo de sofrimento. Verdade. Mas sabe por que a gente sofre? Por falta de conhecimento. E uma coisa que eu chego à conclusão hoje, sabe, Cleiton, o quanto, e eu sou empresário hoje já maduro, o quanto nós somos displicentes com os nossos sonhos. As pessoas falam que querem fazer acontecer, elas falam que querem fazer algo muito grande, mas elas não querem pagar o preço. Porque dói, né, Léo? Crescer dói, né? E as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo de dor, né? Porque se a gente fizer uma análise da palavra, tudo tem dor. Vender, dor. Empreender, dor. Administrar, dor. A dor, ela faz parte do processo. Se a gente não entender que ela faz parte, toda vez que ela começar a doer, eu paro. E é muito assim que acontece. Quando você teve esses momentos de dor pela falta de conhecimento, o que passou na cabeça de vocês? Em algum momento passou a parada de desistir? Ou não, cara? Tipo assim, cara, não vamos, por mais que doa, não vamos desistir. Como é que foi esse momento? Cara, se eu te falar que a gente nunca pensou em desistir, eu vou estar te mentindo. Na fase ali do chão do galpão, a gente pensava em desistir todo dia. Todo dia você acha que você está fazendo tudo errado. Você fala, cara, não é possível que eu acordo todo dia 7 horas da manhã, trabalho até 9 da noite e não consigo sair desse chão. Só que sabe outra coisa que eu aprendi, Cleiton? Que nós, pessoas, nós temos a mania de terceirizar as coisas que nós fazemos de errado. E hoje, eu sou um empresário que eu sempre penso assim, cara, a culpa nunca é de ninguém. A culpa não é do ecossistema, a culpa não é da crise, a culpa não é do governo, a culpa não é do nosso presidente, a culpa não é de ninguém. Tem gente que fala assim, cara, empreender no Brasil é difícil. Cara, você já começa empreendendo sabendo as regras. Você sabe que imposto é alto, você sabe que dinheiro é alto, você sabe que a logística no Brasil é difícil. Sim. Você sabe que o nível de qualidade da mão de obra talvez não seja o ideal, igual países, igual Estados Unidos e Europa. Mas, cara, peraí. Alguém te mentiu sobre essas regras? Você sabe dessas regras, então aprenda a jogar o jogo. E joga esse jogo em alta performance que você vai ter resultado. Então, sempre a culpa quando as coisas não estão acontecendo é nossa. A gente está fazendo alguma coisa de errado que ainda não atingiu o resultado. Então eu me tornei positivo, me tornei disciplinado e me tornei, acima de tudo, duro. Eu não aceito não ter resultado. Show. Em hipótese nenhuma. Um cara inconformado, né? Inconformado. E tem uma coisa, pegando esse gancho, Léo, que você falou, que eu aprendi, cara, que é o seguinte. Muitas pessoas romantizam a parte do sucesso, né? Mas eu aprendi uma coisa. Você sempre vai ser protagonista do sucesso, mas nunca coadjuvante do fracasso. Faz sentido ou não? Total. Porque o cara fala assim, não, o sucesso, sou protagonista. O cara vai pro palco, sobe lá, e o fracasso? Não, veja bem, que é o que você falou, terceirizar a culpa, né? Então, isso pra mim, cara, virou uma chave muito grande, porque eu falei assim, não existe não dar certo naquilo que depende de mim. Agora, pandemia, ninguém previu. Ou seja, eu não controlo, né? Eu não consigo controlar essas coisas. Eu não consigo controlar, de repente, uma variação cambial.
mas eu consigo, com conhecimento, fazer um bom planejamento financeiro. Então, na sua visão e no seu entendimento por experiência, o conhecimento foi chave para o seu negócio. Qual a segunda coisa que foi chave para você ter o sucesso que você tem hoje, Léo? Cara, plano claro. Clareza. Clareza de plano. Cara, na verdade, assim, Cleiton, construir um negócio escalável e de sucesso. Tem gente que fala assim, cara, o que é algo escalável? Algo escalável é quando você tem tudo muito claro. Então, vamos lá. Tudo muito claro para quem? Para as pessoas que fazem parte disso. Então, o que você tem que dar de clareza? Primeiro ponto, propósito. Cara, qual que é o propósito dessa empresa? Deixe isso muito claro. Pessoas não querem mais estar em negócios que não têm propósito claro. Show. Segundo ponto, valores e princípios. Cara, o que são as coisas que nós acreditamos e o que são as coisas que nós não acreditamos? Quer que eu te cite um exemplo? Nós acreditamos, falando de valores nossos, né? Nós acreditamos em velocidade. Velocidade faz parte do nosso core, faz parte de nós. Quando eu vou fazer uma entrevista e eu percebo na pessoa que está sendo entrevistada que ela é lenta, e olha só, eu não tenho problema com pessoas lentas, mas ela não vai se adaptar de trabalhar na minha empresa. Perfeito. Porque o drive é muito alto, né? O drive é muito alto, ela não vai conseguir. Quando eu falo que um dos meus valores é humildade, e aí sempre lembrando, cultura é de cima para baixo. Cultura vem do empreendedor para o time. Quando eu falo humildade é importante para a minha empresa, e eu sento do outro lado da mesa, que eu vejo que uma pessoa é arrogante, então uma pessoa que não está predisposta a ouvir, e de novo, eu não tenho problema com pessoas arrogantes, mas eu não quero trabalhando comigo. Show. Então, eu começo a filtrar. Quando eu vou para os princípios, que são o quê? As coisas que eu não aceito. Eu não aceito desrespeito, eu não aceito racismo, eu não aceito mediocridade. Show. Então, quando eu estou num processo de entrevista ou com alguém dentro da empresa, que eu percebo que ela é uma pessoa que ela quer ser mediana, e para mim, Cleiton, durante muito tempo, eu julguei muito o medíocre. Sério? Sabe, eu julguei porque eu falava assim, cara, mas por que o cara quer essa vida para ele? E eu entendi que a mediocridade é um processo da nossa vida. Uhum. Que alguém precisa de ajudar essas pessoas a pensarem diferente. Então eu aprendi a respeitar. Mas o que é um dos princípios meu? Eu não aceito pessoas preguiçosas. Você sabe por quê? O preguiçoso, ele nunca vai ter disciplina. O preguiçoso, ele nunca vai ter foco. O preguiçoso, ele sempre vai estar na zona de conforto. Então, olha como isso é importante e profundo. Eu peguei o meu time, as pessoas que estão dentro da minha empresa, eu dei clareza de propósito, de valores, de princípios, de código de ética e conduta, de missão e de visão. Quando eu faço isso aqui, o que acontece com essa camada? Duas coisas. Eu dou autonomia para elas e eu dou liberdade para mim. Show. Elas não vão ficar me perguntando o que tem que fazer. Porque elas podem fazer tudo que estão dentro dessas regras. Tudo elas podem fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é clareza de plano. Cara, quando você traça um plano, e quando eu falo assim, eu quero ser o maior player do mundo. Isso é fácil falar, qualquer um pode falar isso. Agora, quando eu mostro para as pessoas o como fazer, essa é a diferença. Aí muda o jogo. O como é muito mais importante do que o que. Perfeito. Como fazer é o que muda o jogo. E aí, quando você começa a desenhar e começa a mostrar, cara, se você, que é responsável por venda, vender para mim 4 franquias por mês, a gente vai se tornar o maior do mundo. Se você que serve o café fizer isso aqui, a gente vai se tornar o maior do mundo. Show. Se você de controladoria fizer estes controles desta forma, a gente vai se tornar o maior do mundo. Se você de treinamento conseguir treinar em escala o número de pessoas que a gente precisa dentro deste formato, dentro deste nível de NPS, de performance, a gente vai se tornar o melhor do mundo. Show. E aí é onde está a diferença, Cleiton. Tem estudos que falam que 85% das empresas do mundo não conseguem fazer o plano chegar na base. O que eu procuro fazer na minha empresa? Contar o plano para o meu time e dizer como a gente vai chegar. E aí você começa a enxergar o seguinte, eu tenho um time que tem clareza de como a gente vai chegar.
E aí a gente acaba, como consequência, vendo pessoas que tem dia que eu olho para o meu time e falo assim, cara, parece que o cara acredita mais que eu. Que é o grande intuito de você ter uma cultura organizacional forte. Que top, Léo. E, cara, uma curiosidade, porque hoje muito se fala que tem uma, não sei se é uma cultura, mas muito se fala assim, cara, empreender família é complicado, é só dor de cabeça, eu não empreendo, convida qualquer estranho, mas não chama família. Hoje você tem um império, algo gigante. Como hoje é empreender em família? Como que é para você fazer essa gestão e cuidar do empreendimento familiar? É legal, eu lembrei agora de um trecho do Zé Neto, que ele está no programa do Danilo Gentili, que ele fala assim, pessoal, casar é bom, casar é ótimo, mas se você puder morrer queimado é bem melhor. É a analogia que eu quero fazer com empreender em família. Tá. Se você puder morrer queimado, pessoal, tô brincando. Cara, sabe qual que é o grande desafio? No meu ponto de vista, inclusive eu dei entrevista acho que foi para a revista Veja, agora falando justamente sobre isso. O que é o desafio de empreender em família? Quando você não tem alinhamento de expectativa. Perfeito. Cara, o que um faz, o que o outro faz? Por que você, família, não vai entregar um resultado que um executivo entregaria? Então, no meu ponto de vista, quando você tem uma empresa familiar, Cleiton, a responsabilidade de quem é da família é tão grande, que se ela não performar acima da média, ela é julgada. Quer ver um negócio? Meu filho, quando ele fez 18 anos, Cleiton, eu dei uma loja para ele e dei um carro. Cara, graças a Deus, e não vejo demérito em dar um carro, porque eu tinha esse dinheiro para dar. E a gente quer o melhor para o nosso filho, mas eu também dei uma loja e falei para ele o seguinte, cara, eu posso ser o seu mentor, eu posso te dar um monte de dica, mas eu não vou te tratar diferente. Show. Você vai ter que me procurar e você vai ter que buscar os conselhos e fazer as perguntas certas. Ele operou a loja, quando deu 9 meses depois ele trocou de carro. Mérito dele. Show. Eu não dei R$1 para ele. Quando ele passou a ser promovido na empresa, eu sempre envolvi o conselho, porque eu não queria tomar essa decisão com coração de pai. Isso precisaria ser mérito. E tem muita empresa que é familiar que não usa o conceito de meritocracia. Usa privilégio. Cara, conceito de meritocracia, ele está relacionado, eu posso citar um exemplo para você. Por exemplo, a minha cunhada, que é super competente. Ela é muito competente mesmo. Ela é formada em administração, ela é pós-graduada em gestão de pessoas. E ela sempre tocou gente de gestão da empresa. Cara, ela tocou tão bem o gente de gestão da empresa que nós somos uma empresa com nível de governança de documentação de pessoas muito alto. Cara, eu tenho 2 anos de 300. A 300 é uma empresa muito nova. Eu nunca tive uma causa trabalhista. Uou. Nunca. As documentações nossas são impecáveis. Só que ela é uma pessoa muito boa para uma parte do gente de gestão. Quando a empresa começou a escalar muito forte, que nós fomos buscar executivos mais pesados, pessoas com mais bagagem, que nós fomos procurar uma executiva que é a Janaína, que trabalhou 24 anos na Ambev, porque a gente queria fazer uma transformação na nossa área de gente de gestão. A Janaína entrou acima da minha cunhada. Tá. Então, olha só, e tem muita empresa que fala assim, não, cara, é da família, ela tem que estar lá no topo. Cara, meritocracia é quando o cargo está relacionado ao mérito e não à pessoa. Uou. Então, quando você trata uma empresa familiar de forma profissional, a empresa vai. Perfeito. Cara, sabe por quê, Cleiton? Porque as pessoas... Você quer coisa mais legal do que você ver a felicidade de alguém da sua família? Isso é muito legal. É muito top. Mas ela tem que merecer, e ela tem que estar ali por merecer. E a gente vê todo mundo trabalhando com muito carinho, mas eu não posso promover ou deixar alguém da família em um cargo que não seja mérito. Precisa ter mérito.
Tá, e agora, Léo, eu tenho uma curiosidade, né? Cara, você tem uma história fantástica, no seu livro você relata muito, que eu comecei a ler também, que é muito top. Hoje, se você pudesse elencar uma coisa que, assim, que você pode chamar de fracasso, qual foi o maior fracasso do Leonardo Castelo? Cara, fracasso é o que a gente mais tem. Daria 3 dias de podcast aqui. Você pode citar 2, por exemplo, vai, Léo? 2 que foram, assim... Eu posso citar um primordial, porque eu acredito que seja um erro de muitos empresários. Muitos, muitos. Que é quando você não tem uma trilha de crescimento para as pessoas dentro da sua empresa e você começa a perder ela por motivos de não ter a trilha, ou seja, a pessoa não consegue enxergar a perspectiva. E o segundo motivo, que está dentro do mesmo motivo que eu vou falar agora, é quando você faz promoções de pessoas porque você quer simplesmente aumentar o salário dela e essa pessoa não está preparada para assumir um cargo de liderança. Então, eu já fiz muito isso. Sério, cara? Eu fiz muito isso. Mas, tipo assim, com medo de perder, porque às vezes a pessoa é boa, o cara fala assim, então, para não perder, eu não sei se ela está preparada, eu vou promover porque dá uma motivada na pessoa, isso? Isso, dá uma motivada, mas olha só, a motivação da pessoa nem era se tornar líder, era ganhar mais. Olha só como então, é importante, desalinhamento total, né? Desalinhamento total. Então, dentro desse primeiro tópico ainda, de fazer campanhas, de você falar assim, cara, vou oferecer uma viagem para Paris. Mas o cara que ganhou não queria ir para Paris. O cara que ganhou queria um iPhone. Porra. Né? De você falar, pô, eu dei um iPhone, mas o cara que ganhou o iPhone não queria isso. Então, no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, fala muito isso, né? De conhecer a pessoa. De conhecer a pessoa, de você conhecer e saber como tocar o coração da pessoa. Quer ver um negócio? Se você tem uma grávida na sua empresa, né? E aí você, de repente, quer bonificar essa pessoa. Eu garanto para você que ela dá mais valor se você der R$5.000 em fralda do que se você der um celular de 5.000. Show. Então você tem que entender. E cara, como que você entende de pessoas? Conversando com pessoas. Segundo ponto de erro, Cleiton, eu falo que durante muito tempo eu fui negligente com relação à parte financeira da empresa. E o que é ser negligente? É não enxergar os números muito de perto. E no decorrer que eu fui empreendendo, eu fui entendendo, cara, a parte financeira, você precisa enxergar o número depois da vírgula. Não é que a sua venda de hoje foi 1.999.000, não, foi 1.999.054 centavos. Ou seja, no detalhe. Detalhe, cara. CNPJ não aceita desaforo. CNPJ não tem coração. Empresas quebram. Se você não acompanhar muito de perto, ela quebra. E uma coisa que eu já aprendi, gestão não pode ser meia boca. Gestão é reflexo do dono. Se você não fizer uma gestão bem feita, tem dois formatos que eu gosto muito de pensar a empresa. Uma, gestão, e desmistificando, né? Porque às vezes a gente fala gestão e as pessoas não entendem o que é gestão. O que é gestão? Gestão é você fazer resultado através do gerenciamento dos processos da empresa. Perfeito. E aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho processo. Todo mundo tem processo. Toda empresa tem processo. Se você paga uma pessoa, isso é um processo. Você pode até estar pagando a pessoa dentro de algo que não tem uma lógica administrativa. Perfeito. Mas você tem um processo. Então a sua empresa tem processo para tudo. A grande questão está que as pessoas não colocam no papel para treinar o próximo. Então, hoje uma pessoa faz assim, se essa pessoa sai, o conhecimento está na cabeça dela e o próximo não é treinado, ela faz de outro jeito. Perfeito. E aí a sua empresa nunca cria uma cultura. E outro conceito de fazer resultado é através da liderança. É que você faz o resultado através das pessoas. Então, você faz resultado através de gestão, que é gerenciamento de processo, e você faz resultado através das pessoas. Dentro desse contexto todo aqui, você não pode negligenciar a parte financeira da sua empresa, porque ela é uma parte muito importante. O que acontece, Cleiton? O cara que monta um negócio que ele tem a veia muito comercial, ele negligencia o financeiro. Que é natural, Nós somos vendedores, a gente sabe disso. Cara, verdade. Se deixar eu cuidando do financeiro, eu vou ser negligente.
Então, se você não é bom nisso, cara, contrata uma pessoa boa. Porque negócios, para mim, tem 3 veias principais, tá? Uma, e a primeira, a motora de tudo, Cleiton, venda. Tem que vender, gerar dinheiro pro caixa. Cara, primeiro passo, tem gente que monta negócio, quer sentar atrás de uma mesa e ficar fazendo gestão de vento. É venda. É isso aí. O seu negócio, primeiro momento, pensa em venda, 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 venda. Segundo pilar que eu acredito, cara, pessoas. O quanto você treina, o quanto essas pessoas estão dentro de um processo, estão dentro de um modelo cultural, o quanto elas estão engajadas com o seu sonho. E a terceira vertente é a financeira. Perfeito. Cara, empresa sem fluxo de caixa quebra. Empresa sem dinheiro no caixa quebra. Empresa sem controle quebra. Quando você monitora essas 3 pontas, as outras vão surgindo e você vai consertando. Vai ajustando. Vai ajustando no meio do caminho. Porque tem gente que fala assim, então, eu tô com medo de crescer, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Aí a pessoa fala assim, então, relacionado à venda, né? Aí eu falo assim, tá, você não cresce porque você não vende? Ou você não vende porque você não cresce? E a pessoa fica naquela incógnita, o que eu vou fazer? É o ovo a galinha. É o ovo a galinha, né? E dentro disso é o que você falou, as pessoas têm dificuldade de seguir processo e não se preocupam em melhorar o processo. E aí, pegando esse gancho, Léo, eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com cultura, porque isso que você está falando é uma cultura da sua empresa. Cara, primeira coisa, venda. Tenho certeza que se eu for conversar com alguém da 300, cara, tem que vender. E depois, tem isso. E a galera sabe o processo. E uma coisa que eu percebi, que é uma coisa que você evidencia muito, inclusive na sua rede social, que é, cara, o tal do bumbo, né? Da onde surgiu esse insight de tocar o bumbo, cara? Da onde surgiu esse negócio de fazer barulho, fazer aquele quebra-pau? Cara, vamos lá. Isso nasce em 2007, quando nós montamos a empresa. E aí eu vou contar todo o ritual. Tá. Quando nós montamos a Ecoville, eu sou engenheiro de formação, meu pai trabalhou em indústria a vida inteira e meu irmão também é engenheiro. Quando você vai para um curso, eu me formei em 2004, um curso de engenharia, eu não lembro, nos 4 anos de faculdade, de ter ouvido a palavra venda. Eu não ouvi. Eles acham que um engenheiro sai de lá e se o cara for fazer um projeto, que ele não tem que se vender. Uhum. Se ele for apresentar um projeto lá na Coca-Cola, que ele não vai sentar numa mesa de diretoria e ter que vender esse projeto para o conselho. Perfeito. Então, eu fui com a cabeça achando que meu negócio ia acontecer sem saber vender. O que eu tive que fazer no meio do caminho, Cleiton? Aprender. Como que você aprende lá em 2007? Não tinha YouTube, não tinha conteúdo, não tinha Instagram, não tinha live. Não tinha nada. Cara, eu vou ler a apostila, eu vou ler livro e eu vou pegar as minhas melhores práticas do dia a dia. Então, todos os dias juntava eu, meu irmão e meu pai e um contava para o outro como tinha sido o dia anterior. E eu chegava assim e falava, pai, poxa, eu fiz uma abordagem assim e eu peguei e falei para o cliente, olha, esse alvejante sem cloro, ele não é um alvejante comum, ele é um super alvejante, porque ele tem essas características. Essa abordagem funcionou, eu vendi o dia inteiro assim, eu vendi 10 galões por isso. E aí a gente replicava o conhecimento aqui. Depois que a gente replicava o conhecimento, Cleiton, o que a gente fazia? A gente fazia uma oração. Por quê, cara? Porque na situação que a gente estava, a gente precisava de buscar força onde a gente não tinha. A gente estava dormindo no chão. Perfeito. E terceiro, a gente dava um grito de guerra, que não é o nosso grito de guerra hoje. Que na época a gente falava disciplina ao cliente, foco, determinação, alguma coisa assim. Que era a nossa dor momentânea. Okay. E aí eu lembro que depois desse processo a gente ia pra rua, cara, e a gente ia energizado. Só que o que acontece, Cleiton? Eu faço isso há 14 anos consecutivos. Então hoje na empresa as pessoas chegam, elas têm 1h15 por dia para treinar. Por que eu dou essa hora? Porque eu acredito nisso, porque isso transformou a minha vida. Então elas treinam, depois elas fazem oração para espiritualizar, depois elas gritam. E o que elas gritam? Os valores da empresa, elas falam de família, elas falam de ser a maior do mundo. Uou. Então assim, é um grito que conta todos os dias. E quando uma pessoa não está acreditando, eu falo, cara, você grita todo dia que a gente vai ser a maior do mundo? Você está gritando de verdade ou você está gritando por gritar? Da boca para fora, vem de dentro mesmo. Ou vem de dentro, né? E aí, Cleiton, o que acontece? Quando você vai para o processo de venda, e você é de uma escola parecida com a minha,
Nós somos daquela fase da venda que você leva 60 não, e você continua, você é resiliente, e você vai para a próxima, e você sabe que na próxima porta você vai ter um sim. Perfeito. Porque venda dentro desse modelo é quantidade de trabalho e a conversão vem relacionada ao nível de qualidade que você tem. Perfeito. E quando você vem dessa escola, que você sabe que a venda é difícil de acontecer, quando você faz uma venda, o que você faz? Você comemora. Então a gente ensinou para o nosso time a importância da comemoração. Show. Eu gosto muito de fazer uma analogia, Cleiton. Vamos imaginar o futebol, Palmeiras e Corinthians, o maior clássico do futebol brasileiro ou talvez dos de São Paulo aqui. E aí tá lá um Corinthians, 50 mil pessoas, e aí vai lá, final de Copa do Brasil, Coringão faz um gol e o jogador sai Bota a bola no meio. andando sem comemorar. Cara, é a mesma coisa da venda. É isso aí. A venda é um gol. Então a venda precisa ser comemorada. Ela é o gol do vendedor. É isso aí. Então a gente ensinou para eles a importância da comemoração. E o que a comemoração faz? Ela instiga o cara que não vendeu. Perfeito. A comemoração solta uma série de hormônios. E a gente estava aprendendo ontem com o Dr. Sorriso lá. Só para você ter uma ideia. 5 minutos sorrindo equivale a 2.000 barras de chocolate. Caraca. Em liberação de hormônios. É mesmo, velho? Olha que animal, velho. Animal. Sensacional. Então eu não sabia dessa informação, mas por isso eu vejo que cada vez o nosso método funciona. Porque quando você coloca uma pessoa para sorrir em cima da comemoração dela, ela está liberando uma série de coisas ali que com certeza vão deixar o dia dela melhor, não tenho dúvida. E até extravasar, né, Léo? Porque eu venho dessa escola de comemorar, né? Na época que eu fazia matrícula lá na WhatsApp, é cultural. Por exemplo, hoje pega todas as matrículas, no dia seguinte você apresenta quantos você fez, você é aplaudido, você comemora, você celebra, e toda a venda ela precisava ser comemorada, né? E eu acabei ficando conhecido dentro da empresa porque às vezes eu imitava o Silvio Santos, eu brincava, disfarçava ali. Mas como que é esse negócio aí de Silvio Santos? Não, eu tentava, eu pegava lá, eu fazia a venda, eu falava, mas olha vocês, mais uma pessoa vai falar inglês, mais uma pessoa vai mudar de vida, mais uma pessoa vai ter a vida transformada com o Silvio da matrícula, aê! E aí começou justamente isso. Pessoas falavam assim, cara, como é que esse cara tá vendendo, imitando o Silvio Santos, tirando onda, e eu não tô vendendo? E aí pessoas me chamavam em inbox, cara, até o ponto do Flávio pegar, tipo assim, porque a gente usava muito o Facebook, um grupo interno. Do Flávio, parado uma meia assim, falou, Flávio, olha isso aqui. E o Flávio dá risada. Ele falava, cara, ó que legal, fala pra ele não parar, fala pra ele fazer isso. Por quê? Porque além de me renovar, porque, cara, tinha dias que eram muito difíceis. Assim como você falou, cara, era 50 não, 60 não. Eu sei que o sim vai vir. Só que a grande questão que eu sempre falo pra galera de vendas, se eu falar pra você que você vai tomar 100 nãos e vai receber um sim que pode mudar a sua vida, você está disposto? Eu te dando esse número claro, você da boca para fora fala, eu topo 100 nãos. Mas na prática, 1, 2, 3, no 10º você já está fadigado. Por quê? A gente não sabe se relacionar bem com o não. Fala para um amigo assim, um amigo pede um negócio para você, vou fazer, tamo junto. Ele pede a segunda vez, não vou, ele muda. Por quê? Porque ele sabe só lidar com o sim, com o não a gente não está preparado. É isso. E quando você implementa essa cultura que eu vejo, eu já te falei, cara, que eu admiro, eu sempre acompanho, porque eu vim dessa escola de comemoração e isso destrava muito. E para fechar, Léo, eu quero te fazer uma pergunta. Diante de tudo isso, cultura, cara, ser o maior do mundo e tal, mas qual é o sonho do Léo? Do Léo Pessoa, Leonardo Castelo, né? Pessoa, e qual é o sonho do Léo como um empreendedor? Cara, meu sonho como empreendedor, ele tem uma clareza muito forte. Nós queremos nos tornar o maior player do franchise mundial. Perfeito. Né? Brasil e América Latina já não conta, já foi, né, Léo? A nossa meta, e aí, quando você quer atingir algo, você tem que mensurar muito, né? Perfeito. Então, nós temos internamente os nossos controles de empregabilidade, o número de pessoas que a gente emprega é muito importante, a gente sabe que está impactando famílias. Final desse ano, a nossa intenção é fechar o ano como o 9º maior player do franchise mundial, com aproximadamente 9.000 unidades.
A intenção era 9.500, mas por alguns motivos deve bater umas 9. Tá. A gente acredita que consiga realizar esse plano em 5 anos. E a gente tem essa clareza e tem um plano claro para isso. Cara, qual que é o meu sonho pessoal? Eu sou uma pessoa que eu consegui, na minha vida, realizar coisas que eu não imaginava. Cara, eu era um pirueiro. Eu saí da Coca-Cola, fui vender produto de limpeza. Então, eu construí muita coisa material. Né? Eu tenho os carros que eu quero, eu tenho avião, eu tenho lanche, eu tenho casa na praia, eu tenho apartamento que eu quero. Então, eu tenho muita coisa que eu construí. E quando você constrói isso tudo, e quando você vê o nível e número de pessoas que você está engajando, tem 2 coisas que eu quero para a minha parte pessoal. Primeira, saúde e muita paz para a minha família, para o meu time, para as pessoas que estão ao meu redor. Show. E segundo, cara, eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu consegui impactar esse exército de pessoas, porque 65 mil pessoas, franquias, quando a gente pega um múltiplo nosso que a gente tem hoje, que é aproximadamente 4, a gente está falando de envolver mais de 200 mil pessoas em um propósito, é deitar a cabeça no travesseiro e dormir e falar assim, cara, eu estou fazendo a coisa certa. Show. Sem atalho, sem, sabe... Sem esquema, sem jeitinho, sem fazer nada errado. Então isso é muito importante. É claro que é desafiador, porque no meio do caminho você encontra pessoas... Cara, uma coisa que a gente tem que entender no mundo dos negócios é, dentro de uma batalha, e eu encaro ter um negócio uma batalha, pessoas saem feridas. Uhum. Então, eu quero que mesmo pessoas saindo feridas, que elas entendam que sempre houve boa vontade, sempre houve boa fé, sempre houve propósito legítimo de fazer as coisas acontecerem, mas algumas pessoas não vão conseguir permanecer ou na minha empresa, ou com o seu negócio, ou com a sua franquia, ou porque vai vir uma crise, ou porque vai vir um Covid, ou porque a pessoa vai se separar, e no final das contas, a gente quer conseguir atingir isso tudo fazendo o jeito certo. Que legal. E, cara, só pra gente fechar, tem gente que às vezes com certeza alguns devem falar, né? Mas ter sucesso é difícil, né? E tem uma coisa que eu aprendi na prática. Ter sucesso é difícil, ser fracassado também é. Qual difícil você quer? Cara, faz sentido? Eu tenho um conceito de difícil, cara. Qual que é, Sabe Léo? o que é difícil? Difícil é ver sua família passando necessidade, cara. Isso é difícil pra caralho. Muito, cara. Difícil é você olhar pra sua conta e não ter dinheiro. Difícil é você ter vontade de fazer uma viagem com a sua filha quando ela fizer aniversário e não ter dinheiro. Difícil é seu filho de 2 anos fazer aniversário e você não conseguir fazer um bolo pra ele. Isso é difícil. Trabalhar não é difícil, cara. Trabalhar é necessário. E empreender no âmbito do impacto é necessário. Agora tem um monte de coisa que é difícil pra cacete. Cara, eu não consigo conviver com meu filho me pedindo algo e eu não conseguir dar pra ele. Talvez a palavra não seja dar, seja proporcionar. Perfeito. Né? Porque eu também não quero dar nada tão fácil. Eu quero proporcionar experiências diferentes pro meu time também, cara. E eu sempre falo isso o tempo todo, cara. Difícil é viver uma vida medíocre. Difícil pra cacete. Senhoras e senhores, não preciso nem falar mais nada, né? Leonardo Castelo, esse foi mais um Programa Cast. E antes da gente encerrar aqui, eu quero só dar uma dica para você que está buscando uma oportunidade de negócio, que você quer trabalhar, que você quer realmente sair de onde você está. Não estou dizendo da empresa, mas de repente você quer algo melhor, algo maior, né? Lá na 300, eles estão abrindo novas oportunidades, não agora, o tempo inteiro, porque é uma máquina que não para de crescer, né? E, Léo, antes da gente fechar, o que uma pessoa hoje, porque muitas vezes o cara quer assim, né? Não, eu quero trabalhar na empresa. Quais são os benefícios, né? O que a empresa me oferece? E eu quero fazer o contrário. O que um profissional hoje precisa, cara, para trabalhar na 300? Cara, ela precisa de ter comportamento de uma pessoa de resultado. Comportamento. Tá. Cleiton, hoje eu olho muito pouco para a parte técnica.
Você sabe por quê? Parte técnica ela é treinada. Perfeito. E muitas vezes a pessoa vem e fala, não, eu era gerente de vendas em tal empresa, e aí você olha para o tamanho da empresa e fala, nossa. Ah, eu era superintendente de tal empresa, você fala, nossa. O cara tem 2 pós-graduações, você fala, nossa. Mas o cara é indisciplinado. O cara não tem foco. O cara não tem assiduidade. Ele chega atrasado. Ele não tem compromisso. Então, olho muito mais para o comportamento, porque quando eu falo assim, cara, eu acredito em treinamento. Aí você pega e fala para um cara desse assim, cara, qual foi o último livro que você leu? Cleiton, eu te juro por Deus, de cada 10 que eu pergunto, 8 me responde o monge executivo. E aí você fala assim, ó, a galera inteira tá rindo aqui, ó. Mas sabe por quê, cara? Eu já li o Monge Executivo, acho que umas 7 vezes. E aí eu chego pro cara e falo assim, tá bom então, me conta aí um pouquinho do que você aprendeu. Porque na verdade o Monge Executivo, por ser um livro que, né, durante muito tempo foi um dos mais vendidos, é o nome que vem na cabeça da pessoa, mas não é de coração. E eu falo, então me conta. Aí o cara fala assim, não, mas veja bem. Sabe o que é? Sabe o que é? É que eu li esse livro em 2016. Aí eu falo assim... Desculpa, começou errado. Falo, cara, mas o último livro que você leu foi há 5 anos atrás. E você está me falando que vai performar na minha empresa? Não, mas é porque, veja bem, a empresa que eu estava não se dedicava tanto em treinamento em cima de pessoas. Eu falei, não, cara, eu tô entendendo, eu quero entender o que você está fazendo por você. Perfeito. Não é o que a empresa fazia por você. E a grande maioria das pessoas, Cleiton, elas querem resultados grandes, mas elas não fazem o que tem que fazer, que não é muita coisa. Perfeito. Cleiton, eu li 600 livros nos últimos 12 anos de vida meu. Eu me dedico 15 minutos de manhã quando eu acordo e 15 de noite. Eu leio um capítulo de manhã e um de noite. Isso me leva a ler 4 livros por mês. Sabe de onde que eu tirei isso? A maioria dos maiores CEOs do mundo, eles fazem leitura de 4 livros por mês. Se eu quero ser maior, eu preciso fazer algo que me leve a um resultado parecido que esses caras fazem. Perfeito. Então, não é exigir demais, é exigir o básico, é exigir comportamento, é exigir que a pessoa queira fazer acontecer. É o cara que tem brilho na cara, é o cara que tem vontade, é o cara que você olha assim, o cara tá com sangue no olho. É isso que eu quero dentro da minha empresa. O cara que tem vontade de vencer. Tem vontade de vencer, e aí treinar a gente treina, cara. Não precisa ser vendedor, não precisa ser... Cara, quer ver um negócio? Eu adoro pegar engenheiro em área de vendas, engenheiro em área de marketing. Porque né? Eu tô atrás da linha lógica mental dele. Eu não tô atrás do conhecimento, porque eu sei que ele vai atrás do conhecimento. Perfeito. Então é um pouco disso aí, monstro. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Então você que quer uma oportunidade de trabalho, vai ter o arroba do Leonardo Castelo aqui, vai ter os contatos da 300. Entre em contato lá com o pessoal e fala que você assistiu, né, o nosso programa Cast, Papo de Elite, e que através disso, com certeza, você não vai ter privilégio. Obviamente, se você completar essas características que ele falou, que são muitas, né, quase um livro que se chama Comportamento, Vontade de Vencer, Brio, né, o restante é treinável. Meu irmão, obrigado pela aula. Obrigado. Que Deus te abençoe. Tamo junto. E qual a dica final pra galera aí do programa Cast Papo de Elite? Tamo junto. E antes da dica final, quero dizer que eu me sinto muito honrado de você ter me convidado para o primeiro programa. Eu que agradeço. Eu que admiro bastante seu trabalho, você sabe disso. Cara, a dica final pro pessoal é: tenha um propósito claro, tenha um plano claro, entenda que nada acontece no curto prazo, e vai para cima e faz acontecer. Show. 90-95% de tudo que a gente faz na nossa vida tá aqui, ó, nas nossas mãos. Não tá na mão de ninguém. É só uma questão de ter força de vontade, disciplina, foco, arregaçar, execução. Pau na máquina. Pau na máquina. Beleza. Galera, esse foi mais um programa Cast, o Papo de Elite. Aqui a conversa é diferente. Valeu! Tô bem
Me deu uma tonteira, uma suadeira, uma palpitação. Tô bem, não. Tô sem saliva na minha boca, vi o amor em forma de pessoa. Eu vou lá